Na aula passada, exploramos os impactos da ausência de uma gestão eficaz da mobilidade urbana em nossas cidades. Vimos como a falta de planejamento e de investimento nesse setor pode gerar uma série de problemas que afetam diversas áreas da vida urbana, podendo facilitar ou dificultar o acesso a serviços essenciais, especialmente em regiões periféricas. Hoje, vamos aprofundar nossa análise sobre a infraestrutura existente, com foco em calçadas inacessíveis e áreas não atendidas pelo transporte coletivo. Ao final da aula, vocês serão capazes de identificar essas deficiências e compreender como elas impactam o direito de ir e vir, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida e as comunidades de baixa renda. A análise da infraestrutura urbana é essencial para garantir que o direito de ir e vir seja respeitado para todos os cidadãos. A ausência de calçadas adequadas e a falta de acesso ao transporte coletivo afetam diretamente grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência, limitando suas oportunidades sociais e econômicas. Compreender esses impactos é importantíssimo para o desenvolvimento de cidades mais inclusivas. Podemos pensar na acessibilidade urbana como a conexão entre os diferentes nós de uma rede de transportes. Assim, como uma rede de dados depende de conexões contínuas para funcionar, a cidade precisa de uma infraestrutura bem planejada para garantir que todos os cidadãos possam se movimentar sem barreiras. Quando uma parte da infraestrutura falha, seja por calçadas inacessíveis ou por falta de transporte público, o fluxo da mobilidade urbana é interrompido, prejudicando principalmente os mais vulneráveis. Ao analisarmos uma área sem acesso a transporte público, reflitam sobre o impacto disso no direito ao trabalho. Como a falta de transporte pode impedir que as pessoas cheguem ao local de trabalho ou até mesmo consigam uma oportunidade de emprego? O que aconteceria se essa fosse a sua realidade? Considerem também os impactos sobre a acessibilidade a serviços de saúde e de lazer. Agora, pensem em uma área urbana que vocês conhecem ou já visitaram, onde perceberam a ausência de infraestrutura adequada, como calçadas, rampas ou transporte acessível. Quais problemas vocês observaram? Como essa falta de infraestrutura impacta o deslocamento das pessoas? Sem o conhecimento adequado, uma solução superficial para a falta de calçadas poderia ser improvisar caminhos temporários, por exemplo. No entanto, entendendo os princípios de acessibilidade universal e de planejamento inclusivo, podemos propor intervenções mais estruturais, como a instalação de rampas, alargamento de calçadas e a criação de corredores acessíveis, que conectam as regiões periféricas ao centro da cidade de forma segura e eficiente. A solução mais eficaz para as áreas sem calçadas acessíveis passa pela aplicação de normas técnicas de acessibilidade, como a construção de calçadas niveladas, com inclinação adequada e instalação de rampas em todas as travessias. No caso das áreas sem transporte público, uma solução viável seria a expansão das linhas de ônibus, ou até mesmo a criação de sistemas de transporte integrados, que garantam acesso das periferias aos centros urbanos. No caso das áreas sem transporte público, uma solução viável seria a expansão das linhas de ônibus ou até mesmo a criação de sistemas de transportes integrados, que garantam acesso das periferias aos centros urbanos. Vamos dividir nossa análise em 3 partes: diagnóstico da infraestrutura urbana deficiente, impactos sociais dessa deficiência e, finalmente, as soluções práticas para melhorar a acessibilidade. Isso nos permitirá visualizar o problema de forma clara e sugerir intervenções eficazes. Discutimos as áreas que apresentam inexistência de calçadas acessíveis e falta de transporte público. Agora, vamos aprofundar essa questão. Mas antes disso, me responda: você sabe o conceito de calçada acessível? Calçada acessível é aquela que garante a livre circulação de todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas ou de mobilidade. Ela é projetada para ser segura, confortável e inclusiva, eliminando barreiras arquitetônicas e proporcionando uma experiência de deslocamento agradável para todos. Os elementos essenciais de uma calçada acessível são as rampas, que são inclinações suaves que permitem o acesso a diferentes níveis, como cruzamentos de ruas ou entradas de edifícios. As rampas, elas devem ter inclinação adequada, corrimão e piso antiderrapante. Além disso, a calçada deve ter um piso tátil,
que é um tipo de piso com diferentes texturas que orienta as pessoas com deficiência visual, indicando o caminho a ser seguido e alertando para obstáculos ou mudanças de nível. Um outro elemento essencial é a largura adequada, porque a calçada deve ter a largura suficiente para permitir a passagem de pedestres, incluindo aqueles que utilizam cadeiras de rodas ou outros equipamentos de mobilidade, e a ausência de obstáculos, já que a calçada deve estar livre de obstáculos como árvores, postes, lixeiras ou veículos estacionados irregularmente, garantindo a segurança e o fluxo livre de pedestres. Agora me responda: por que as calçadas acessíveis são tão importantes? Porque elas garantem que todas as pessoas possam se locomover com autonomia e segurança, promovendo a inclusão social e a participação plena na vida da cidade. Melhoram a qualidade de vida da população, proporcionando um ambiente mais agradável e acessível para todos. Asseguram também o direito de ir e vir, garantindo que todos possam acessar os serviços e equipamentos urbanos. Além disso, contribuem para o desenvolvimento urbano sustentável, tornando as cidades mais justas e equitativas. Agora, observe a imagem abaixo. Na primeira, observamos uma calçada estreita, com poste e lixeira interrompendo a acessibilidade. Na segunda, observamos que o muro existente conta com alinhamento fora do padrão da via de passeio. E, por fim, verifica-se também um muro avançando sobre a calçada. Essas imagens são da zona centro histórica de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Reflitam como isso afeta diretamente o cotidiano das pessoas que dependem dessas infraestruturas. Por exemplo, nessa região, a ausência de calçadas não é apenas um problema físico, mas uma questão que limita o acesso das pessoas ao centro urbano, aumentando sua exclusão. Vocês conseguem observar o impacto social que essa falta de estrutura gera? E nas regiões que vocês conhecem, acontece algo parecido? Em resumo, uma calçada acessível é muito mais do que um simples espaço para se caminhar. É um direito fundamental que garante a igualdade de oportunidades para todos. Ao investir em calçadas acessíveis, as cidades elas demonstram seu compromisso com a inclusão social e a construção de um futuro mais justo para todos os seus habitantes. Ou seja, a infraestrutura urbana deficiente constitui um problema complexo que compromete significativamente a qualidade de vida de milhões de pessoas globalmente. Além da deficiência nas calçadas, é crucial considerar outros aspectos como o transporte público, marcado pela inadequação dos veículos, irregularidade de linhas e horários, e também a falta de integração entre os modais que prejudica a mobilidade urbana e acentua a exclusão social. A ausência de acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, somada à deficiência na coleta de lixo, agrava problemas de saneamento básico, contribuindo para a proliferação de doenças e a degradação ambiental. A insuficiência e a má distribuição da iluminação pública elevam os riscos de sinistros e insegurança, restringindo a vida noturna e as atividades econômicas. Por fim, a escassez de áreas verdes, praças e parques, aliada à falta de manutenção dos espaços existentes, limita as oportunidades de lazer e convívio social, impactando negativamente a qualidade de vida da população. Para visualizar de forma clara o problema da infraestrutura urbana deficiente, é possível utilizar diversas ferramentas, como mapeamento, através da criação de mapas interativos que identificam os pontos críticos da cidade, como ruas com buracos, calçadas quebradas e a falta de iluminação. Fotografias, porque o registro fotográfico das condições existentes pode servir como evidência para a formulação de políticas públicas e a mobilização da sociedade civil. Pesquisas, porque a realização de pesquisas com a população pode identificar as principais demandas e insatisfações em relação à infraestrutura. Além disso, dados estatísticos, já que a análise de dados sobre sinistros de trânsito, doenças relacionadas ao saneamento básico e outros indicadores podem fornecer uma visão quantitativa do problema. Então, a falta de acessibilidade, saneamento básico adequado, transporte eficiente e espaços públicos seguros contribui para uma menor qualidade de vida e restringe as oportunidades de desenvolvimento para grande parte da população. Ou seja, a falta de investimento em infraestrutura urbana gera um ciclo vicioso de desigualdade e exclusão, impactando negativamente a saúde,
a economia e a segurança das comunidades. Para promover a acessibilidade e elevar a qualidade de vida da população, é fundamental adotar um conjunto de medidas estratégicas. É imprescindível a elaboração de planos urbanos que priorizem a mobilidade sustentável, a acessibilidade universal e a criação de espaços públicos de qualidade. Além disso, o investimento em infraestrutura, como a construção e manutenção de calçadas acessíveis, sistemas de transporte público eficientes e saneamento básico adequado, é crucial. A participação ativa da sociedade civil na definição das prioridades e no acompanhamento das obras, bem como a busca por parcerias público-privadas para execução de projetos de infraestrutura, são elementos essenciais para garantir a eficácia dessas ações. A utilização de tecnologias como geoprocessamento e inteligência artificial pode otimizar a gestão da infraestrutura urbana, tornando as cidades mais inteligentes e eficientes. Ao observarmos os dados de mobilidade urbana, podemos identificar que cerca de 30% das áreas periféricas não possuem transporte público adequado, o que significa que grande parte dos moradores dessas regiões tem que caminhar mais de 2 quilômetros até o ponto de ônibus mais próximo. Além disso, o transporte informal, como vans, motos e combis, torna-se a única alternativa para muitos, o que resulta em um aumento de gastos com transporte e uma diminuição da qualidade do serviço. Sem transporte acessível, a população enfrenta dificuldades não apenas para chegar no trabalho, mas também para acessar serviços de saúde, educação e até mesmo espaços de lazer. Essa desigualdade de mobilidade afeta desproporcionalmente pessoas com deficiência, idosos e famílias de baixa renda. Ao analisar a inexistência de calçadas e a falta de acessibilidade no transporte, fica claro que isso não é apenas uma falha de infraestrutura, mas também um fator que amplia a exclusão social dessas populações. Vamos imaginar um cenário em uma cidade onde o transporte público não chega a todas as regiões periféricas e as calçadas acessíveis são praticamente inexistentes. Nesse cenário, os moradores com mobilidade reduzida enfrentam grandes dificuldades para se deslocar. O resultado é que essas pessoas ficam muitas vezes isoladas, sem acesso a empregos ou a serviços essenciais. Como vocês sugerem uma solução? Uma possível solução seria o desenvolvimento de corredores acessíveis que conectam os bairros periféricos ao centro urbano, ou até mesmo a criação de linhas de transporte coletivo integradas, priorizando regiões onde a densidade demográfica exige maior atenção à infraestrutura. Além disso, é fundamental considerar que a inclusão de calçadas acessíveis e transporte público eficiente pode ter impactos econômicos positivos, ao aumentar a mobilidade da força de trabalho e o acesso a oportunidades educacionais. Primeiro, realizamos o mapeamento das áreas críticas, como a falta de calçadas acessíveis e a deficiência no transporte público. A partir desse diagnóstico, passamos para o planejamento das intervenções, como a instalação de rampas e a criação de linhas de transporte conectando regiões periféricas ao centro. Por fim, executamos a implementação de melhorias, acompanhada por uma avaliação constante de seu impacto, como o aumento da acessibilidade e a redução da exclusão social. Vamos revisar os principais pontos que discutimos até agora. Analisamos as áreas sem calçadas acessíveis e com a falta de transporte público, especialmente nas periferias urbanas. Discutimos como a ausência dessas infraestruturas afeta o direito de ir e vir, causando a exclusão social e limitando o acesso a oportunidades de trabalho, saúde e educação. Vimos também propostas como a construção de corredores acessíveis, ampliação de linhas de transporte público e intervenções específicas para garantir acessibilidade e inclusão social. Nosso objetivo era que no final dessa aula vocês fossem capazes de identificar as deficiências de infraestrutura urbana e compreender seus impactos sociais. Agora, vocês já sabem como a falta de acessibilidade afeta diretamente a mobilidade de pessoas vulneráveis e como soluções práticas podem ser implementadas para garantir o direito à cidade. Vocês agora têm as ferramentas para identificar essas deficiências e propor soluções práticas, como corredores acessíveis e expansão de linhas de transporte. Agora, vocês estão capacitados para diagnosticar o problema de acessibilidade em áreas urbanas e, inclusive, propor soluções concretas que melhorem a mobilidade e a inclusão social. Essas habilidades podem ser aplicadas em projetos de urbanismo e mobilidade ou políticas públicas. Na próxima aula, vamos explorar como a gestão integrada da mobilidade urbana
pode melhorar ainda mais o acesso a áreas vulneráveis. Vamos analisar sistemas de transporte público eficiente e novas tecnologias, como o uso de dados em tempo real para melhorar a acessibilidade. Pensem em como vocês podem aplicar essas análises em suas cidades ou comunidades. Identifiquem áreas onde a infraestrutura de mobilidade pode ser melhorada e comecem a planejar como propor soluções que ajudem a garantir o direito à sociedade para todos. Não se esqueçam de utilizar o material de apoio disponível na plataforma. Eles podem ser úteis para continuar praticando o diagnóstico de áreas problemáticas.